E agora temos, querido Simo, justamente um exemplo clássico onde um MERS se levanta em um evento e grita com uma mulher gravemente doente de câncer. Isso é o desmascaramento. Você não precisa mais de jornalista. Essas pessoas se desmascaram completamente, mostrando toda a sua falta de caráter e de empatia. A gente nem consegue se indignar o suficiente com isso. E o engraçado é que esse evento em Salzwedel, Saxônia-Anhalt, há alguns dias com Merz, foi o dia do jornalismo local, ou seja, na plateia estavam sentados jornalistas. Eles não intervieram. Eles deveriam ter salvado essa mulher imediatamente. Não, a moderadora desse evento ainda grita com essa mulher e diz: faça sua pergunta, faça sua pergunta. Então ela repete: estou gravemente doente, estou preparando meu próprio funeral agora. Então a moderadora repete: agora faça sua pergunta, não temos muito tempo aqui. É esse tipo de jornalismo que me irrita. E aí vem o MERS e ainda piora a situação e praticamente grita com essa mulher. O jornal Die Welt escreveu que esse é o momento Laschet. Assim como Laschet riu naquela época durante a enchente do rio Ar, agora MERS está se afundando completamente. E só posso dizer, onde estão agora todos esses críticos do bem pela entrevista com o Höcke? Onde eles estão agora? Onde eles estão gritando agora, como advogado dessa mulher, que foi exposta ali, e por isso fico muito feliz que tanto o seu programa quanto o do bem estejam crescendo, florescendo e prosperando. Isso deixa os outros, sim, eles ficam desesperados. Eu também já tive a Beatriz von Storch como convidada. Peter foi firme no conteúdo, cordial no tom, e no final olhamos um para o outro e pensamos: ei, obrigado pela postura. Muito bom que você tenha essa postura. Você já esteve com muitos colegas, incluindo Lance Kerner, Sabine Christiansen e no Hart Aberfair. E se você olhar para trás, esses apresentadores eram tão investigativos como agora cobram do bem. Penso na entrevista da Miosga com o Habeck meses atrás. Sim. Então, se eles não transaram antes ou depois, eu realmente ficaria surpreso. Aquela entrevista foi tão suave, ela realmente colocou cada resposta na boca dele, não teve nenhuma pergunta de acompanhamento. Algumas semanas antes ou depois, não sei ao certo, acho que ela entrevistou Sarah Wagenknecht. Aquilo foi uma inquisição. Então, é super seletivo o que é feito ali. E agora exigir isso do bem, que só quer ter uma boa conversa, que também mentalmente, não podemos esquecer disso, talvez nem esteja em condições para isso. Todas essas ideias etnonacionalistas de um Björn Höcke, eu não assisti a entrevista em detalhes. É preciso saber alemão e ter estudado história alemã para realmente participar dessa conversa, pois ele também fala muito rápido. Ele entrevistou você, depois Gerald Hutter, depois Björn Höcke, depois outros políticos. Muitas vezes você nem consegue participar da conversa em detalhes. As emissoras públicas são o pior exemplo. Quando convidam as pessoas certas, é só um bate-papo amigável, cheio de gentilezas, e perguntas críticas só aparecem por acaso, por sorte. Sim, quer dizer, eu não seria Peter Hain se eu não mencionasse aqui rapidamente a literatura mais importante de todos os tempos. Eu escrevo no meu novo livro, Por que vocês estão nos destruindo? Esse é um título bem programático. Eles também estão destruindo o jornalismo agora e o sucesso do bem e o seu sucesso. Isso é tudo maravilhoso. E logo no começo eu escrevi: quem pensou que nada disso poderia ser superado, viu que estava enganado no final do ano de 2025. A noite de 6 de dezembro foi o ponto mais baixo da televisão alemã. As emissoras, geralmente controladas pela CDU, CSU, SPD e comitês, conseguiram ser piores que o canal infantil e a TV lixo. A revista suíça Weltwoche comenta que, em Os 100 da ARD, o programa do governo alemão é celebrado com uma ola. Comparado a esse programa, a televisão estatal da RDA era um programa de oposição rebelde.
E eu ainda tenho vários outros exemplos ali. Ou seja, aquilo que eles esperam de você e do Ben, eles mesmos não cumprem. E você mencionou isso, né? Naquela época, quando eu apareci no Health Journal e no Health, eu era participante, porque também era cristão, era devoto e era conservador, e tudo isso, mas de certa forma eu era interessante para os talk shows. E eu estive em todos os lugares. Sabine Christiansen, Kerner, Lance, Hart, Aberfair, Riverwood. Eu estive em todos eles, várias vezes. E conheci os colegas, bem diferentes. Havia uma forma. Por exemplo, tinha o Kerner, que sempre fazia tudo de forma muito amigável, mas de repente passava a fazer um jornalismo investigativo dirigido naquela famosa entrevista com Eva Hermann. Inesquecível. A mulher foi exposta, destruída. Hoje sabemos que parte do que foi acusado a ela era falso e que isso foi injusto. De repente, o Kerner, que eu sempre admirei muito, assumiu o papel de inquisidor. O engraçado é que ninguém acreditou nisso. Nesse sentido, ficou claro para todos que aquilo era uma encenação. Tinha que ser assim, talvez para manter o emprego, fazer o quê? A gente vê um desenvolvimento parecido com o Lance, que também começou com um papo mais leve e agora, de repente, quer bancar o investigativo. Quando ele percebe que, na verdade, está se tornando ridículo com esse papo leve, ele precisa confrontar o governo. Ele precisa desmascarar toda essa injustiça que está vindo agora do governo da CDU, CSU e SPD. Caso contrário, ninguém vai mais levá-lo a sério. Até Sabine Christiansen tinha um jeito conciliador. E agora vem as diferenças. A maioria dos colegas simplesmente podem. Unscripted não conseguem. Unscripted, isso que você faz, isso que Ben faz, não é simplesmente deixar rolar como se eu não precisasse saber de nada. Eu só digo bom dia e agora conte sobre a grandiosidade da sua vida e do seu trabalho. E depois de 4 horas eu digo, foi maravilhoso, até logo. Não. Isso é ouvir com inteligência. Desenvolver perguntas a partir da escuta, fazer perguntas adicionais. Isso é inteligência. A maioria, agora não vou citar nomes, eles só tinham seus cartões na frente deles onde tudo já estava escrito. E eu mesmo tive um talk show por 7 anos e tinha uma empresa independente e os funcionários geralmente vinham desses programas de talk show. E eles me entregavam, fazíamos reuniões e tal, e no dia anterior ao programa eu recebia esses chamados fichas com as perguntas do mediador, onde estavam escritas as perguntas que tínhamos elaborado juntos. Eles partiam do princípio de que eu seguiria essas perguntas à risca. Então, mas a primeira coisa que eu fazia com essas perguntas, eu não as rasgava porque era um trabalho importante, eu também não queria expor os colegas. Eu as coloquei de lado e disse: Isso é o meu conhecimento de base. Hoje em dia, há moderadores demais que trabalham seguindo sua lista de perguntas. Eles nem estão ouvindo. Eles também nem fazem perguntas de acompanhamento, já estão de olho na próxima pergunta. Essa é a forma mais tola de jornalismo. E eu poderia citar um nome agora. Eu poderia citar situações que vivi. Eu sempre procurei sentar ao lado do apresentador. Assim, eu sempre podia ver as cartas dele. No sentido literal da palavra, aliás. Sempre tinha algumas coisas marcadas de amarelo. Eu sempre já sabia qual seria a próxima pergunta ou o que ele tinha preparado. Isso é, eu poderia agora, não quero expor ninguém, então vou ficar em silêncio sobre isso por enquanto. Mais recentemente tive outra experiência, quer dizer, a última grande com a TV pública que eu tive foi absurdo, foi totalmente absurdo. E agora vou te dizer pessoalmente. Nas minhas entrevistas de verão, era assim mesmo. Você tinha 20 minutos, primeiro mostrava um pouco de humanidade, falava de férias, da família e assim por diante. E agora vamos dar uma olhada em 3, 4 perguntas políticas. E depois veio a crítica nas famosas reuniões de redação. Então, na segunda ou terça-feira. Não, não, você deveria ter perguntado isso ainda e você sorriu para ele e. Não.
algo assim, assim. E então nunca vou esquecer como Bodo Hauser, que infelizmente morreu tão cedo, ele estava junto com o programa Hauser e Kienzle, direita e esquerda. Ele era o da direita, Hauser e Kienzle, o da esquerda. Isso era televisão. Lenda da televisão, quando a televisão ainda era televisão, ou seja, equilibrada, de alto nível e investigativa no bom sentido. E como Bodo Hauser, pouco antes de sua morte, uma vez disse em uma dessas conferências do ZDF, onde todos estavam conectados, do diretor-geral até o último chefe de estúdio, vocês já repararam que Rani é o único que conduz suas entrevistas sem fichas de apoio, sem nenhuma folha de papel? O Rani senta-se então diante de um político de alto escalão, do presidente federal ao chanceler federal, até todos os presidentes de partido, onde outros tremeriam. Esses fracotes de hoje no jornalismo, eles tremem de tanta submissão, com medo de fazer a pergunta errada e por isso sorriem e acenam com a cabeça e tudo mais. E o Rani simplesmente senta na frente deles e começa uma conversa. E eu me orgulho disso, de ter tentado ouvir as pessoas, desenvolver uma conversa a partir disso, e dá para fazer isso até em 10 minutos, em 15 minutos, não precisa de 4 horas. Aí você acaba não falando sobre 100 assuntos, mas aprofunda 2 temas e as pessoas ganham um novo entendimento. E tudo isso se perdeu. E isso está voltando agora com novos formatos, bem, ou até mesmo com você. E isso assusta todo mundo agora. Tem 2 caras que dizem que não são jornalistas e fazem um jornalismo perfeito. Porque o que vivenciamos agora com o Ben é a forma ideal de jornalismo: desmascarar um político sem humilhá-lo. Ele simplesmente fica desmascarado, como num espetáculo, sem ser humilhado. É uma conversa e não um massacre. Não é destruir a pessoa. Não é essa coisa de interromper o tempo todo. Entende? Hoje em dia, se você tem uma opinião errada, não consegue nem terminar uma frase, eles já interrompem de forma histérica. Na maioria das vezes é até histérico. Ninguém pode nem falar, porque as pessoas em casa poderiam até comemorar se ouvissem uma frase dessas. Sabe, a questão é, uma conversa política é jornalismo de linchamento ou ganho de conhecimento. Essa é a única alternativa. O que estamos vivenciando hoje é o jornalismo de linchamento financiado pela radiodifusão pública. Um papo chapa branca financiado por taxas. É isso que encontramos entre aqueles que agora justamente criticam o Ben. Eles não fazem nada além de papo chapa branca, dizendo que tudo é maravilhoso sem fazer perguntas críticas. Por isso só posso dizer, é um documento da história contemporânea e meu coração se enche de alegria porque todo mundo está tão irritado. Sabe, era totalmente previsível. Eles não têm vergonha de se irritar. E agora até psicólogos estão lidando com isso. E o fato de Ben ter dado uma leve tremida com o canto do olho direito diante de uma certa afirmação deve deixar claro que ele está de conluio com Huck. E ele fez uma leve careta com a boca e tal. É isso. Você perguntou no começo como eu percebi o Ben. Olha, ele te encara com espanto, mas com uma cara de pôquer. Então você não sabe o que ele está pensando. Ele só te olha. Uma vez, como interlocutor, eu ainda não o conhecia. O Huck também não o conhecia e ninguém que já esteve com ele o conhecia antes. Pessoalmente, direto. E olha, eu já estava um pouco irritado e pensei, poxa, agora a bomba tem que explodir em algum momento. E então percebi como ele processava tudo aquilo e fazia as perguntas decisivas. Sempre penso que faria essas perguntas em casa também e pensaria, isso eu quero saber do senhor agora. E por isso só posso, por seu intermédio, e dar os parabéns ao bem, enviar de Berlim.
Com certeza. O que o Ben faz muito bem é parafrasear, simplificar, ser empático e se colocar no lugar do outro. Acredito que, após a entrevista com Bjorn Höcke, ela deve alcançar cerca de 4 milhões e meio, 5 milhões de visualizações a longo prazo. Sim, só no YouTube. Você tem que imaginar, ainda existem vários outros canais. Sim, sim, no Spotify ele também é muito forte. Ele com certeza vai subir ao Olimpo lá, e ele vai se tornar um pouco uma subcultura também, e de certa forma também é legal. De certa forma é legal ir ao programa do bem, agora vai ter influenciadores lá. O próximo aqui vai ser o Xavier Naidoo, que também vai aparecer lá. Assim, todas as personalidades polêmicas vão acabar se encontrando lá, seja no formato dele ou no meu. E eu acho que isso é, acredito, né, um contraponto muito bom ao programa de desintoxicação das emissoras públicas. Sim, e é, digamos assim, para finalizar, também uma forma de desmascarar. Então, eu poderia dizer o seguinte agora. Agora eu vou ouvir essas 4 horas de Höcke. E então, no final, o Ben diria: e agora vocês perceberam que cara babaca ele é. É assim que as emissoras públicas gostariam que fosse. E então o povo diria: desculpa, estávamos no canal errado, mas eu ouvi outra coisa por 4 horas, eu não ouvi nenhum babaca. Ou seja, a expectativa desse arrogante, e isso é desprezo pelo povo, é arrogância, é que depois só venha simplesmente. Vocês viram, era um grande babaca, extremista de direita, nazista, etc. Em vez de deixar assim. Mas eles não conseguem deixar assim porque percebem como isso está pegando. E isso é o mais perigoso, que a faísca se espalhe. Eles não querem isso. Eles querem que o ódio se espalhe, que a incitação se espalhe, que os preconceitos se espalhem. E por isso, como eu disse, eu gosto de estar com você, gosto de estar com Ben, mas não gosto tanto de estar com outros. Peter, para encerrar, se um jovem disser que quer ser jornalista, que conselho você daria? Siga o caminho clássico ou esqueça isso, seja autêntico, compre uma câmera e faça do seu jeito. Faça como eu não aprendi nada. Simplesmente entrei nisso durante a faculdade, aprendendo na prática. Eu tinha um bom senso para lidar com pessoas, porque eu sempre lidei com pessoas. E agora fico feliz que muitos dos nossos ouvintes vão no domingo, que é o Dia das Mães, até Grima. Lá eu vou falar no grande Muldentalhalle. E às 17 horas vocês podem vir com toda a família. Isso é meu elixir da vida. Sempre tenho as pessoas em mente. E então você nem pensa em coisas bobas. E então você faz um jornalismo clássico, onde meu diretor me diz: já discutimos tudo isso antes, não quero um jornalismo militante. Quero que você forneça fatos para que as pessoas possam formar sua própria opinião. Isso é tudo que você precisa saber. Eu sou o típico profissional que veio de outra área, o pensador independente que chegou a esse trabalho por acaso. Na verdade, eu nem aprendi isso. Mas eu fiz o trabalho de forma limpa e organizada, sem um único direito de resposta, sem uma única advertência do conselho de televisão, sem uma única interferência no meu programa. Nunca precisei passar por uma interferência no meu programa porque fui incompetente ou estava fora do lugar. E se você conseguir isso, também pode se dar ao luxo de julgar. Por isso, só posso dizer aos nossos jovens: tornem-se jornalistas e jornalistas no melhor sentido da palavra. Nada de bajuladores da corte, nada de fofoqueiros da corte, nada de propagandistas do bem-estar, mas sim sempre com o foco no público. A eles nós devemos satisfação. Nós não somos nada além de pessoas que servem, serviço. E moderador significa, me basta saber latim, moderador. Não um agitador, mas sim alguém que modera, apaziguador, esclarecedor, de maneira benevolente, voltado para o interlocutor, para o tema e para o espectador. Então tenha coragem, peguem uma câmera, fiquem de pé e falem do jeito que vocês sabem. O sucesso está garantido.
Peter, é uma honra falar com você. Muito obrigado pela sua análise. Hoje em dia precisamos de alguém que reconheça esses padrões e não há interlocutor melhor que você. Você esteve 50 anos na TV pública. Achei a conversa de hoje realmente com uma lenda. Você não é alguém que só segue os outros. Você se tornou uma lenda por mérito próprio. Realmente muito interessante. E da próxima vez, de novo presencialmente. Já tínhamos comentado antes, na nossa conversa preliminar, que um papo de verdade é muito, muito mais autêntico, melhor e mais honesto do que fazer isso pelo Zoom. Mas, por enquanto, a conversa acontece online. E com certeza a gente se vê muito, muito em breve de novo em Berlim. E estou ansioso por isso. Tchau, querido Simo, e um abraço para todos que estão nos ouvindo agora. Obrigado.